Que nos visita pela primeira vez, o Val está nos visitando, Deus abençoe. Aqui é a primeira vez, né, Val? Aqui é a primeira vez. Glória a Deus. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui que está pela primeira vez? Os meninos lá de trás vieram com o Gustavo. Um já conheço, né? O outro é a primeira vez, né? O outro é a primeira vez. Cadê? Tem mais alguém que nos visita aqui pela primeira? A menininha que veio com a Hanna. Onde é que eu vi ela aqui? Não sei onde é que tá. Aqui. Não, a menininha, a menininha ela ia lá no Greenfield, né? A menininha ia no Greenfield. Se tiver alguém ali, levanta a tua mão que está vindo pela primeira vez. Não? Todo mundo já é conhecido? Amém. Então Deus abençoe a tua fé, que Deus guarde e que Deus fale com você. Abra a sua Bíblia, irmãos. Deixa eu pegar a minha outra Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 13. 2 Reis, capítulo de número 13. Verso de número 8. Segundo livro de Reis, capítulo de número 13. Verso de número, vamos ler a partir do 14 para nós. Louvado seja Deus. Vocês estão bem, irmãos? Estão tudo quietinho? Por que será? Só pensando? Vamos lá. 13, 14. Aqui já? As criancinhas já foram Já foram? Vamos lá. 13, 14 vai dizer assim: E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu. E então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: Fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir, porém agora somente 3 vezes ferirá os sírios. Amém? Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma breve oração. Senhor, eu vou estar ministrando a tua palavra nesse momento. Eu quero te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha sobre este lugar. Se aposta, Pai, desse teu filho. Usa-me pelo dom da palavra. Usa-me, ó Pai amado, com sabedoria, com unção e com autoridade nesse altar. E enquanto eu estiver ministrando, que o teu Espírito Santo vá curando pessoas, vá libertando pessoas. Enquanto eu estiver ministrando, ó Pai, que o teu Espírito Santo vá abrindo a visão, a mente, o coração desse povo, para que eles possam não só receber, mas também entender aquilo que o Senhor quer falar. Abre, ó Pai amado, os ouvidos dos teus filhos. Fala com o teu povo nessa noite, assim eu oro, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, pode se assentar. Igreja do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, irmãs, servos de Deus, domingo profético, culto profético, para quem não sabe, eu tento explicar todos os domingos antes de eu entrar fundo na palavra, o que é o culto profético. Talvez você já tenha ouvido falar sobre mover profético.
Mover profético é tudo aquilo que sai de um contexto natural. Mover profético é aquilo que sai um pouco do que você está acostumado a ver, ouvir. Mover profético é algo que sai da naturalidade. Por quê? Porque profeta, ele não anda pelo natural. Profeta, ele anda pelo espiritual. Então, quando eu falo profético, você já precisa entender que vai fora do natural. Por quê? Porque ao natural, demônios não são expulsos. Ao natural, enfermidades não são curadas através de uma palavra ou de uma oração. Ao natural, portas não se abrem sem que alguém abra. Só que no sobrenatural, no espiritual, tudo isso acontece através de uma ativação do altar. Na oração, vocês perceberam aí que demônios se manifestaram, e não precisou o pastor descer aí, impor as mãos sobre essas pessoas. Por quê? Porque através de uma palavra liberada do altar, o inimigo precisou ter duas escolhas: ou ele ficava e era queimado, ou ele se agitava e tinha que sair. Através do sobrenatural, você viu o testemunho da irmã, como é o nome? Nice. Isso é sobrenatural, isso é profético. Porque não é comum você fazer o exame, o médico constar lá o tumor, atestar, e de repente, através de uma revelação, através de uma oração, de uma palavra liberada, você está curada no nome de Jesus. Ela voltar a fazer o exame, já nos exames não constar. Isso foge do natural, e tudo aquilo que foge do natural se torna sobrenatural. Para quem não entende, eu tento explicar o mais simples possível. A palavra sobre é em cima, a palavra sobre é embaixo. Isso aqui nós aprendimos nos anos 90, naquela propaganda que chama The Book is on the Table, né? O livro está sobre a mesa. Ou seja, a Bíblia está sobre o púlpito, ou altar. Tem uns que chamam aquilo de altar, e aqui púlpito, enfim. A Bíblia está sob. A Bíblia está sobre. Sobre é em cima, sob é embaixo. Nós estando sob uma palavra profética, ou seja, embaixo de uma palavra profética, nós entramos no sobrenatural. Olha que interessante. Por que para Deus a matemática dele é totalmente diferente da nossa? Deixa eu só te explicar. Deus falou lá no livro do Gênesis que para haver multiplicação das famílias, o que tinha que acontecer? Tinha que dividir. A divisão de Deus faz multiplicar, a nossa divisão faz diminuir, não é verdade? A divisão de Deus faz multiplicar. Por quê? Porque ele diz: deixará o homem a sua família, a mulher a sua esposa, se unirá, e os dois serão uma só carne. Dá a impressão que está diminuindo, está pegando dois, e está juntando, está virando um. Mas na verdade vão formar uma nova família. A matemática de Deus sempre é diferente, a forma de Deus trabalhar. O pastor pregou aqui na sexta, pastor. Pregou e já viveu a palavra, né? O pastor pregou sobre o tempo do Senhor. O nosso relógio ele gira para a direita, o relógio do Senhor gira para a esquerda. Os teólogos vão chamar isso de tempo Cronos e Kairos. Não vou entrar em teologia, porque nem gosto de falar essas coisas, o povo não entende nada, né? Gosto de falar coisas simples da Bíblia, por isso que eu estou tentando simplificar para você entender. Olha só, Jesus falou que se eu quero ser grande, então eu tenho que ser pequeno. Você está entendendo que a forma espiritual é totalmente diferente da forma natural? O natural, para nós ser grande, nós precisamos crescer. Mas no espiritual, para nós ser grande, nós precisamos diminuir.
Aquele que quer ser grande no reino de Deus, então sirva o pequeno. No normal nós queremos ser servido pelos outros, mas Jesus diz que melhor é servir do que ser servido. Olha que interessante. O natural é uma coisa, o espiritual é outra coisa. Paulo vai dizer que quando eu estou fraco é que eu estou forte, e quando eu estou forte é que eu estou fraco. É o contrário. O normal é alguém dar um tapa no nosso rosto, nós pregar o pé no outro, né? E a Bíblia diz que se alguém der um tapa no nosso rosto, para nós virar o outro lado. O normal, o natural é nós orar pelos nossos amigos. A Bíblia diz para nós orar pelos nossos inimigos. É tudo ao contrário. Por quê? Porque na nossa visão é uma coisa, mas na visão de Deus é outra. O natural não é o normal. Perdão, o natural não é o espiritual. O espiritual é uma coisa. Só para você entender. Se nós estamos sob uma palavra profética, nós estamos debaixo, sob é embaixo, nós estamos debaixo de uma palavra profética, nós conseguimos entrar no sobrenatural. Eu ensinei tudo isso aí para você, só para você entender que para você entrar no nível sobrenatural, você vai precisar descer. Descer debaixo de uma palavra profética. Se eu estou debaixo de uma palavra profética, eu consigo estar por cima do natural. Sobrenatural é simplesmente algo acima do natural. O natural é o quê? É o que nós vemos. O natural são os carros, as árvores, as pedras, o rio, a água. É o físico. O sobrenatural é olhar de cima. E é por isso que algumas pessoas conseguem atingir níveis espirituais que outras não conseguem. Por quê? Porque elas já não vivem mais o natural. Elas não estão mais olhando pelo mundo físico, elas já estão no sobrenatural, elas estão olhando com um olhar espiritual. Lembra quando eu falei para os irmãos? O dia que o rapaz perguntou quantos membros tinha na igreja? Tinha bastante, eu falei, tem. Ele disse, tem uns 1000 membros. Eu disse, daí para mais. Por quê? Porque com meus olhos sobrenaturais, eu olhei e eu vi mais de 1000 membros. Aí você diz, mas aonde que estão esses 1000 membros? Eles ainda não ouviram a palavra, mas estão chegando aí. Por quê? Porque se eu olhar com um olho natural, eu vou enxergar uma distância curta. Mas se eu consigo ir além do natural, eu atinjo o sobrenatural, aí eu entro no profético. Eu fiquei aqui 5 minutos só te falando o que é profético, só para você entender que se você continuar olhando com o natural, você não vai conseguir viver o sobrenatural. Se você conseguir olhar com os teus olhos físicos, você nunca vai conseguir atingir o sobrenatural. O sobrenatural é você subir acima do que você está acostumado a enxergar, e enxergar de um outro ângulo, enxergar de uma forma onde os teus olhos jamais conseguiram enxergar. A palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, o que os olhos não vê? O sobrenatural, porque o natural os olhos vê. Aquilo que os ouvidos não ouviram, o que os ouvidos não ouviram? O sobrenatural, porque o natural o teu ouvido já ouviu, e nem chegou ao teu coração do homem. O que não chegou no coração do homem? O sobrenatural, porque o natural já chegou. É aquilo que Deus tem preparado para você. Eu vou repetir, aquilo que os olhos não ouviram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao teu coração, é aquilo que Deus tem preparado para você essa noite. Você que consegue atingir esse nível de naturalidade, consegue dar uma salva de palmas e glorificar a Deus nessa noite, aleluia. Oh Deus de Israel, aleluia. Oh aleluia. Vamos lá, o tempo já foi, eu preciso entregar aquilo que Deus está falando na palavra. O texto vai dizer, irmãos, isso aqui é profético. Eliseu estava doente, a Bíblia parece que a Bíblia está voltando para trás. Porque a Bíblia diz que Eliseu estava doente daquela enfermidade que ele morreu. Ou seja, Eliseu estava doente, estava na cama, e dessa enfermidade ele não vai ser curado. Eliseu, para quem não sabe, um dos maiores profetas. Ele assumiu o lugar de Elias.
E quando Elias foi partir, Elias perguntou para ele: o que você quer? Deus vai me recolher, o que você quer? Aí Eliseu diz: não quero quase nada, só quero o dobro que você tem. Só quero o dobro de unção. Se você manda cair fogo do céu quando eu orar, eu quero que caia até meteoro. Mais ou menos desse jeito. Eu quero ter o dobro da tua unção. Elias disse: opa, dura coisa me pedisse, Eliseu. Até Elias fica assustado com, né? Você vai entender isso lá no final. Por quê, irmãos? Aprenda uma coisa. Se você for pedir algo para Deus, peça aquilo que está no nível de Deus, não no teu nível. O nosso problema é pedir algo para Deus, que é algo espiritual, mas pedir com os olhos natural. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, mas olha, tá bom esse pouquinho. Não. Se você for falar com Deus, comece a entender que Deus, Ele é um Deus poderoso. E Deus gosta de pessoas ousadas. Deus não gosta de pessoa abusada. Abusada é uma coisa, ousada é outra coisa. Quando Eliseu diz: eu quero o dobro da tua unção, Elias diz: dura coisa me pedisse. Então vamos fazer assim: se você me vê ser tomado, se você me vê, quando Deus vinha me recolher, para quem não sabe, Elias foi arrebatado. Elias não morreu de morte natural. Deus vem num redemoinho, sobe. Ele disse: se você vê Deus me levando para o céu, então você vai receber. Se você não vê, você não vai receber. Em outras palavras, ele está dizendo: se quer receber, persevere. Não basta só pedir. Tem gente que pede, mas ele volta para casa, cruza os braços e diz: Senhor, já pedi, está tudo certo. Não, perseverança. Persevere. A Bíblia diz que no tempo certo, quando Deus vai recolher Elias, as pessoas que estão ao redor dizem: carros de Israel e seus cavaleiros, porque há carros de fogo, a carruagem de fogo vindo no redemoinho, girando ao redor de Elias. E essa frase fica cravada na memória de Eliseu. Elias é tomado, fica Eliseu e começa a operar os milagres que Elias operava com o dobro de unção. Eu estou dando essa volta só para você entender quem era Eliseu. Eliseu agora começa a operar milagres em Israel, em Samaria, Judá. Só que o rei que está agora na velhice de Eliseu se chama Jeoás. Jeoás era um rei que desobedecia a Deus. Jeoás era um rei que não oferecia sacrifícios a Deus, não cultuava a Deus, não fazia nada para Deus. Sabe por quê? Porque ele podia contar com Eliseu. Quando o negócio apertava, ele corria para Eliseu e dizia: homem de Deus, ora ao Senhor para que Ele nos dê o livramento, porque o inimigo está vindo para nos atacar. Eliseu orava e Deus dava o socorro para Israel. E assim foi por anos, até que Eliseu cai na cama de uma doença, a qual Deus ia recolher ele por essa doença. E a Bíblia diz que o rei vai visitá-lo. Olha o que o texto vai dizer: Eliseu estava doente de uma enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: meu Deus, o profeta está sendo recolhido assim como Elias foi recolhido. Ele estava querendo que Deus desse a unção de Eliseu para ele. Olha só, Eliseu falou isso quando Elias foi tomado, então eu vou falar isso, vai vir unção para mim. Não, irmão, aprenda uma coisa. Isso é coisa de curso obreiro, mas eu já vou falar para você. Não é você que escolhe o altar, é o altar que te escolhe. Não é você que escolhe Deus, é Deus que te escolheu. Não é você que escolhe a função na obra de Deus, é Deus que escolhe para você. Quer entender? Tem pessoa que ela tem um desejo muito grande de pregar a palavra, mas ela vai pregar, ela gagueja, ela não consegue. Por quê? Porque não é aquilo que Deus tem para ela. Às vezes Deus tem para ela algo fora do altar. Tem pessoa que quer tanto fazer algo para Deus,
Mas não é aquilo que Deus tem outros planos para ela. Só que ela escolhe aquilo. A função do rei era governar o povo, não era ser profeta. A função do rei era cuidar do povo, não era ser profeta. Essa função era para quem Deus escolheu por profeta. Ali quem era profeta era Eliseu. E aí quando ele diz: meu Deus, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele está dizendo: será que eu posso pedir um pouco dessa unção? Ele está dizendo agora: o Senhor vai morrer, e como vai ficar Israel? Como nós vamos ficar sem o profeta? Porque antes bastava o inimigo se levantar, nós corríamos para Eliseu e dizia: Eliseu, ore ao Deus de Israel para que dê o livramento. Eliseu ia com a maior paciência, orava e Deus dava o livramento. Parece que eu estou falando com alguém aí. Parece que eu estou falando com algumas pessoas aí. Eu não preciso orar. Quando chega a doença, eu corro para o pastor, digo: pastor, coloca a mão na minha cabeça e ora e repreenda essa enfermidade. Só que um dia o negócio vai apertar tanto, que aí você vai fazer igual o rei Jeoás. Será que não tem um pouco dessa unção para mim? O texto diz, irmãos. E eles, só volta para mim, filho. Eu quero concluir aquela primeira parte para os irmãos entenderem. Veja bem, o que faz um homem visitar um profeta doente, o rei visitar, e você pode procurar na Bíblia em todos os lugares, irmão. Um rei, para ir ao profeta, ele só ia se ele estivesse precisando de um livramento, se ele fosse consultar o profeta para alguma coisa. Os reis não visitavam os doentes, não. Os reis estavam numa posição de hierarquia muito além. E se o profeta está doente, o problema é do profeta. Só que agora o negócio aperta para o lado dele, e ele vai visitar não porque ele quer visitar, ele vai visitar porque ele quer algo do profeta, ele quer a unção do profeta. Eu não sei se você está me entendendo, irmão, mas há pessoas que te ligam, não que estão com saudade de você, não. Há pessoas que te ligam porque elas estão precisando de algo. Vai doer, mas eu preciso falar, porque aquilo que Deus manda eu jamais vou levar para casa. Há pessoas que te visitam não porque elas sentem saudade de te visitar, não porque elas querem sentar na mesa, tomar um café com você, perguntar como foi o teu dia. Não, há pessoas que te visitam não porque elas estão preocupadas com você, é porque elas estão precisando de algo. Tomara que aqui não tenha ninguém desse jeito. A minha oração hoje é para que você passe a visitar as pessoas porque você sente saudade delas, não porque você precisa de algo delas. A minha oração hoje é para que você ame as pessoas pelo que elas são, não pelos que elas podem te oferecer. Irmãos, é pesado, parece um culto de ceia, mas eu vou falar. Nós vivemos uma geração, um povo, que ele só procura as pessoas quando ele precisa das pessoas. E Jeoás era desse jeito. Jeoás, quando vai visitar o profeta, não é porque ele está preocupado com a saúde do profeta. Ele não vai visitar o profeta porque ele está com saudade do profeta. Ele não vai visitar o profeta porque ele está com dó do profeta. Ele não vai visitar e não vai perguntar: profeta, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de uma água? Você está precisando de um alimento? Não. Ele vai, e a Bíblia vai dizer que ele chega e fala: meu pai. Agora ele está reconhecendo a paternidade espiritual. Ele está dizendo: eu posso ser rei, mas você, profeta, está acima de mim. Carros de Israel e seus cavaleiros, ele está dizendo: assim como aconteceu quando Elias foi arrebatado, assim que aconteça agora. Em outras palavras, está dizendo: eu sei que você vai morrer, mas deixa um pouco da unção. O que vai ser de nós sem a tua unção? Irmãos, o que Deus está falando hoje aqui para pessoas: para de mandar mensagem só quando você precisa. Para de mandar mensagem, de ligar só quando você necessita de alguma coisa. Vamos orar para que Deus, Ele coloque no nosso coração um desejo de se preocupar mais com as pessoas. Ô irmão, como é que você está? Faz dias que eu não te vejo. Para que quando tocar o celular dele com o teu nome gravado lá, ele não se assuste: opa, o que está acontecendo? Nunca me ligou, né?
Opa, o que está acontecendo? Parece telefone de pastor quando liga, quando toca de madrugada, né? Telefone de pastor quando tocou depois das 10 se agarra. Ou é demônio manifestado, ou é casal que está separando. Duas coisas. Só isso faz alguém acordar o pastor, né, para vir. Que você passe a procurar as pessoas porque você ama elas, não porque você precisa delas. O problema daquele Jeoás é que ele passou uma vida inteira desobedecendo a Deus, confiando só na oração de Eliseu, e agora ele sabe que a morte de Eliseu está próxima, que essa doença, Eliseu está de idade, e a hora chega para todo mundo, irmão. A hora chega para todo mundo. Ele sabe que o negócio agora vai ficar estreito, porque Deus vai recolher Israel, vai recolher Eliseu, perdão, e como vai ficar Israel abandonado na mão de um rei que não tem comunhão com Deus? Aí ele procura Eliseu. Só que ele não procura Eliseu porque ele ama Eliseu. Ele não procura Eliseu porque ele está preocupado com Eliseu. Ele procura Eliseu porque ele quer algo de Eliseu. Não sei por que eu estou insistindo nisso. Já devia estar em outro, né? Em outro lugar da mensagem. Mas é algo para você refletir, irmãos. Igreja do Senhor. Chegue na tua casa depois dessa ministração. Vai ter mais coisa que Deus vai falar ainda. Mas chegue na tua casa e frise isso. Diz, puxa vida, será que eu tenho ligado para as pessoas porque eu amo elas ou porque eu preciso delas? Será que eu tenho procurado as pessoas porque eu tenho saudade delas? Eu tenho visitado as pessoas porque eu quero estar com elas, eu quero ter um momento de comunhão com elas? Ou porque eu preciso de alguma coisa delas? Ou porque elas podem ser úteis? Porque o teu nível de amizade vai aonde está o teu nível de utilidade. Infelizmente não deveria ser assim. Mas quando você deixa de ser útil para algumas pessoas, a amizade acaba. O telefone não toca mais, a mensagem não chega, os convites somem, desaparecem. Hoje Deus está trazendo união nesse lugar. Hoje Deus está falando sobre união nessa igreja. E Deus está falando, está na hora do meu povo amar mais uns aos outros. Está na hora do meu povo se preocupar mais uns com os outros. Está na hora de nós preocupar mais com o irmão que faltou no culto do que ficar criticando ele porque ele não estava naquele dia. Está na hora de nós se preocupar mais porque que o irmão está faltando um culto, outro culto, ao invés de nós ficar criticando. Hoje Deus está falando para a igreja, está na hora de você se preocupar mais e criticar menos, porque vai chegar uma hora, você não sabe o dia da manhã. Hoje você precisa de mim, amanhã eu posso precisar de você. Eu me lembro que tinha um irmão que se afastou da igreja, fez umas críticas com a igreja, e aí um dia eu indo na BR, o carro dele estragado na BR. Irmão, eu não pensei duas vezes, parei o carro e fui ajudar. E ele sofrendo, empurrando sozinho o carro na BR. E eu não cheguei e cumprimentei ele, porque estava tanto carro buzinando e ele desesperado, sozinho, tentando empurrar o carro para tirar do acostamento. Eu não cheguei, cumprimentei ele, abracei, disse: ô irmão, você estava falando mal de mim, mas eu estou te ajudando. Não, eu simplesmente encostei o meu carro, fui correndo e fui ajudar ele. E a cara dele, quando ele olhou para o lado e viu eu empurrando o carro, ajudando ele, com a cabeça baixa, acho que ele na cabeça dele era uma visão aquilo. Ele disse: não, só posso, né? Estou tendo uma revelação aqui, deve ser um anjo, não deve ser o pastor. Mas depois que eu empurrei o carro, ajudei ele, disse: a paz do Senhor Jesus, irmão, como é que você está? Está tudo bem com você? Parei o carro e corri te ajudar. Ô pastor, não precisava. Eu disse: como não precisava? Você não estava conseguindo? Deu vontade de dizer: então já que não precisava, vamos levar o carro de volta, vamos deixar lá. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente acha que nunca vai precisar mais do outro. E eu não estou falando isso para me vangloriar, porque um dia eu posso estar precisando dele. Um dia o meu carro que pode estragar na BR. Carro estraga tanto carro velho quanto carro novo. E aí quem pode estar passando lá é ele. E aí ele pode me ajudar então. Um dia ele precisou.
mas um outro dia pode ser eu que vou precisar. Não existe rico o suficiente que nunca precise de uma mão amiga. Não existe pessoas que nunca precisem da ajuda de alguém. Então que hoje Deus possa abrir a tua mentalidade, o teu coração, e você passe a entender que nós somos todos um só corpo na presença de Deus. Aplauda Jesus, aplaude, glorifica a Ele, aleluia. Vamos aqui que eu preciso encerrar, vamos lá. Quando ele pede a unção, olha só como Eliseu era um homem sem rancor, um homem paciencioso. Se é o pastor Marcos, se é eu que estou e vem um rei pedindo, né? Pedindo a unção quando eu estou na cama, é abençoado. Agora você me procura. Só que Eliseu não era o pastor Marcos, Eliseu era um pouco mais calmo. O que Eliseu fez? Eliseu diz: a unção não posso deixar para você, mas eu posso deixar uma palavra profética. Você vai ficar debaixo de uma palavra profética. Irmão, quem anda debaixo de uma palavra profética, ele está feito na vida. Olha o que vai acontecer. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Entenda isso aqui. Eliseu disse: pega um arco, mas ele não falou quantas flechas. Eliseu disse: eu quero, vai lá, me traz um arco e traz também flechas. Ele não falou se era para trazer duas, porque se é flechas no plural é mais de uma. Ele não falou se era para trazer 3, 4, 5, 10 ou 20. Ele simplesmente disse: vai lá e traz um arco e flechas. O rei, pois não, pegou e saiu, foi lá, pegou o arco, pegou as flechas e veio até a presença de Eliseu. Olha o que vai acontecer aqui. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. Quem não sabe o que é arco, lembra lá dos filmes do Conan? Não sei se você lembra do filme do Conan, né? Da Xena. A minha esposa era fã da Xena, ela gostava da Xena. Aqueles filmes de índio, né? Que tem o arco, para quem não sabe, é um instrumento que lança flecha. E aí ele diz: ó, põe a tua mão no arco. Sabe por quê que ele falou para colocar a mão no arco? Porque a mão não estava no arco. Se você falar lá: o pastor, coloque a mão no microfone. Se a mão estiver no microfone, não vai. Se você falar para mim colocar a mão no microfone, é porque a minha mão não está no microfone, o microfone está largado no chão. Sabe o que é o problema? O rei chegou e colocou o arco perto de Eliseu, tirou as mãos. Você já vai entender onde eu quero chegar. É tudo profético. O que Eliseu diz? Segura o arco. Ele está dizendo: não é de guerra que você tem medo? Então como é que você vai querer vencer se você está abandonando as tuas armas? Você não quer vencer, então como que você vai vencer abandonando, largando? É profético, irmão. Você não quer vencer, não quer a tua família abençoada, então como é que você está abrindo mão da tua família, gente? Você não quer o teu filho liberto, então como é que você tem falado para o teu filho: fica hoje jogando videogame que o pai vai na igreja? Você não quer ver a tua família na presença de Deus, então por que você tem abandonado a oração? Se é uma ferramenta de você lutar. Se você quer ver a tua família abençoada por Deus, por que você tem parado de jejuar? Você tem simplesmente abandonado a arma, a ferramenta. O nosso problema, irmãos, é não conseguir identificar o profético. Nós achamos, irmãos, que as coisas são simples. Não, tudo na Bíblia é voltado a um movimento profético. Para você receber algo, você só vai receber a partir de um movimento teu aqui na terra. O céu responde ao teu movimento. Tudo. Coloca a mão no arco. Eliseu fala para o rei vai, coloca. Posição. Para quem não sabe, a flecha vai. Você pega
puxa para trás e lança a flecha em direção ao inimigo. O arco era usado na guerra, nesse tempo. Aí ele diz, coloca a tua mão no arco. Ele coloca, posição. Em outras palavras, está falando, se posicione como se você fosse atacar, ó. E disse, abre a janela para o oriente. Ele está dizendo, não é aquele povo lá. Para quem não sabe, o oriente era da onde vinham os inimigos atacar Israel. Não é daquele povo que você tem medo? Então abre a janela, aponta o arco para lá, ó. E abriu a janela, então disse Eliseu, atira. E o rei atirou. Aí o profeta disse, essa é a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento. Ele está falando e ele está atestando. Irmãos, para quem não entende do mundo espiritual, diz, mas é só uma flecha. Assim como quem não entende nada do mundo espiritual, mas é só um óleo ungido. Mas é só um livro. Quem não entende nada. Quem não entende nada do mundo espiritual, mas é só um pastor. Ah, mas é só uma oração. Ah, mas é só um louvor. Irmão, para quem não entende nada, ele leva tudo pelos olhos natural. Ele está enxergando raso, mas quem entende do mundo espiritual sabe que não é só uma flecha. Quem entende do mundo espiritual sabe que não é só uma oração, sabe que não é só uma oferta, sabe que não é só um dízimo, sabe que não é só um louvor, sabe que não é só um jejum. Ele sabe que é algo sobrenatural que vai acontecer a partir daquele movimento. Aleluia! Quando nós falamos, coloca a mão no teu coração, você coloca a mão no teu coração porque você crê. Você crê que Deus vai fazer algo pelas tuas mãos. Quando nós falamos, quando é passada a revelação aqui, e aí nós falamos, quem é a pessoa revelada? Levante a mão. Aí você levanta a mão, por quê? Porque eu já expliquei várias vezes, porque a mão direita é a mão da vitória, da bênção. Simples. Todo movimento no mundo físico reflete no mundo espiritual. Ele lança a flecha. Aí Eliseu diz, a flecha que você lançou é a flecha do livramento. 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 Tem gente que ainda não entendeu. A oração que você fez é a oração do livramento. O culto que você veio hoje é o culto da tua bênção. A oração que você falou com Deus hoje é o culto da tua vitória, a oração da tua vitória, o louvor que você cantou, o jejum que você jejuou, a oferta que você entregou. Aí você precisa entender que aquilo que você fez é o marco da tua vitória. Aleluia! Não é só um culto, não. O inimigo pode soprar no teu ouvido dizendo, mas é só mais um domingo, é só mais um culto, mas não é. É um culto da tua vitória, é o culto que marca a tua vitória. Irmão, todo culto é diferente. Todo culto. Toda palavra, você pode ministrar 10 vezes a palavra aqui, a palavra vai ser diferente. Porque um dia Deus quer falar de uma maneira, do outro dia Deus quer falar de outra. A não ser que seja igual esses dias eu estava assistindo umas pregações lá pelo YouTube, umas igrejas. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que alguém monta uma pregação na casa para pregar na igreja. Me perdoe, eu sou muito direto naquilo que eu penso, irmãos. Comigo é 8 e 80. Não tem meio termo. Eu não consigo entender como alguém monta uma pregação na casa, faz um monte de rascunho, agora eu vou falar sobre isso, agora eu vou falar sobre isso. E aí ele chega aqui, coloca um tablet. Irmãos, aqui isso é uma palestra. Palestra sim, mas culto não. Se nós entendemos que o culto é movido pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai falar. Nós estávamos tomando café agora com os líderes ali. E aí faltava, era 15 para as 7, né? Eu falei para os irmãos, para os líderes ali, eu falei, me dá licença que eu preciso achar uma palavra. Aí o pastor disse, tira a ansiedade do teu coração, Deus vai revelar. Ele disse, sabe o que é mesmo? Bora para o culto. Ou seja, se eu entendo que Deus vai falar, Deus vai revelar, que é o Espírito Santo que vai ministrar, não tem por que eu ficar montando. Por que eu não posso ficar montando? Porque aí eu vou saber que a irmã Suelen veio no culto, vai vir no culto de domingo, ela está passando por uma situação. Então eu vou colocar aqui a situação da irmã Suelen.
fulano de tal vai vir no culto, então eu vou falar aqui o outro problema. Aí fica uma palavra montada. Não é Deus falando. Mas quando é Deus que fala, Ele fala no ato, Ele revela no ato. Assim como está revelando agora. A flecha lançada é a flecha do livramento. Aí Ele confirma, é a flecha do livramento. E quando Ele confirma, olha o que vai acontecer. É a flecha do livramento contra os sírios, porque os sírios vinham do Oriente. Aí Ele diz, porque ferirá os sírios na cidade de Afec, até os consumir. Passa aqui, último versículo, eu encerro a mensagem. Disse mais, toma as flechas. A primeira vez Ele já tinha falado, vai lá e busca as flechas, um arco e as flechas. Toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel, fere a terra. Olha só que interessante. Ele diz, pega o arco, pega as flechas e fere a terra. Lança agora a flecha em direção da terra. Uma atitude profética, é um mover profético. Ontem nós estávamos na casa do Diácono Janos. Nós fomos para ir orar no mundo, né? Todo mundo com bota e galocha. E a minha esposa, né? Da outra vez ela foi com o tênis, dessa vez eu fui lá e comprei até uma 7 Lego para ela. Tava piochada para ir orar no mundo. Chegamos lá, o Diácono Janos fez uma oração. Eu disse, Diácono Janos, Deus fala para nós não ir no monte. Mas teve gente que foi só para ir no monte. Daqui lá é quase 50 quilômetros, né, Diácono Janos? 48 quilômetros. Teve pessoa que se deslocou 48 quilômetros só para ir no monte. Nós chegamos lá, Deus disse, falou, não, hoje não quero ninguém no monte. Hoje vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever o pedido de oração, vocês vão colocar um prato na mesa, e vocês vão colocar os pedidos de oração nesse prato. E eu não sabia por quê. Eu falei, Diácono Janos, Deus falou assim, assim. Ele falou, amém. Quem entende, entende, né? Fosse outro, já ia dizer, não, pastor, o povo veio de longe, nós temos que ir para o monte. Mas vamos lá, fazer o jeito que Deus mandou. E aí começamos a orar. E na oração, eu percebi que a minha oração estava diferente. Porque ali nós escrevíamos coisas que nós queríamos tirar da nossa vida, mas tinha coisas que nós queríamos que Deus colocasse. E aí Deus falava na oração, que Ele estava tirando do nosso prato aquilo que não nos alimentava bem, como a fofoca, a inveja, a ira, a crítica, a depressão, a doença. Isso não nos alimenta, isso nos adoece. Como o alimento que nós comemos, se o alimento não for saudável, ao invés de ele nos fortalecer, ele nos adoece. É como um veneno. O veneno, ele só nos faz mal se nós ingerir ele. E Deus naquela oração falava, pede para que eu tire as coisas que causam mal a vocês, e pede para que eu tire do prato. E assim nós estávamos orando, e oramos, e oramos. E aí Deus disse, agora pede para que eu coloque no prato aquilo que vocês precisam. E isso é um mover profético. Por quê? Porque ali estavam os pedidos de oração em cima do prato, as pessoas ao redor da mesa orando. Aí tem gente que não entende o mundo espiritual e diz, não, mas isso é macumba, né? É verdade? Não, isso é macumba. Onde é que já se viu colocar no prato, né, o pedido de oração no prato e todo mundo ao redor da mesa? Só que tinha um papelão lá, né, na mesa. A irmã fez uma decoração, senão dizia, é mesa branca, né? Tem doido para tudo. Não entende o mover profético? Assim como tinha alguns críticos que quando o cego chegou para Jesus para ser curado, Jesus foi lá e cuspiu no chão e fez um lodo e colocou nos olhos. Você consegue imaginar quantas críticas Jesus recebeu pelo aquilo? Jesus poderia tocar nos olhos dele, Jesus poderia fazer qualquer coisa, mas Jesus fez um mover profético, um movimento profético. Ele disse, agora vai e lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele está dizendo, em outras palavras, eu estou te curando porque eu quero te enviar. Eu não vou te curar para você ir dançar. Ó, até rimou. Eu estou te curando para você ir pregar. Não é para você ir bagunçar. Sabe o que é o nosso problema? Nós queremos a cura de Deus, mas não para fazer a obra de Deus. Queremos que Deus dê a cura para fazer a obra do diabo. Nós queremos que Deus entregue o nosso milagre, mas não para nós fazer as coisas para Deus. Nós pedimos o carro para Deus, mas não para vir na igreja. É para ir no baile. Eu conheço muita gente assim.
Pedimos as coisas para Deus, mas não para fazer a obra dele, mas para fazer para o inimigo. Aí Jesus vai, gospe no chão, coloca nos olhos dele e diz: vai e lava no tanque de Siloé. Você não quer a cura? Então eu já estou te enviando. Se você entender o que é um mover profético, pronto, você é capaz de receber inúmeras bênçãos de Deus, quando os outros não conseguem receber. Quem está entendendo a glória a Deus? Vamos lá, preciso terminar que o povo está dormindo já, vamos lá. Ó, disse mais: toma as flechas, tomou. Então disse, a primeira flecha ele lançou na direção da Síria, do Oriente. As outras ele disse: agora fere a terra, agora lança as flechas na terra. Só que ele não falou quantas. Aí que eu quero chegar. Então, volta só um pouquinho. Então, fere a terra, e ele feriu 3 vezes e parou. Ou seja, já está bom. 3 vezes está bom, estou meio cansado, não estou bem desse ombro aqui, vou só dar 3 puxadas e está bom. Você está entendendo? 3 minutos de oração está bom, uma dor aqui no joelho. Meia hora de jejum está bom. Uma fome, uma vontade de tomar um café. Parecendo, eu nunca me esqueço daqui. O grupo do louvor fizeram a campanha de jejum. E daí tinha que começar lá, colocar lá quando estava começando e a hora que estava terminando, né? A irmã terminou o jejum 7h15 da manhã. Eu não sei que hora que ela começou, devia ter começado, né? Ela terminou o jejum. Eu disse, mas será que ela entendeu, né? No outro dia de novo ela mandava: estou terminando o jejum 7h15 da manhã. Eu disse, oxi, que jejum. Só se aproveitou enquanto estava dormindo para fazer jejum. Tem muita gente assim. É bom, é fácil, porque daí não dá fome, né? Levantar de madrugada, parece a parente do irmão ali que levantou comer um frango de madrugada. Mas se torna fácil. Porque tem pessoas que é igual esse rei. O profeta diz: faça isso. Ele faz sem vontade nenhuma. Essa é a verdade. O profeta diz: faz isso, porque Deus vai ser com você. Ele até faz. Parece que ele pensa assim: eu vou fazer porque o profeta está falando, mas eu vou fazer do meu jeito. A Bíblia diz que Eliseu se indignou. Veja bem, é a última oportunidade. Eliseu ia morrer horas depois. Ele está dizendo: você precisava ter atirado todas as flechas no chão. Você precisava puxar o arco 1, 2, 3, 4, até acabar as flechas. Primeiro, você precisava ir lá e buscar o máximo de flecha possível. Segundo, você precisava tirar todas as flechas no chão. Lembra lá da mulher que o mesmo Eliseu falou: vai e pede vasos emprestados, vasilhas dos vizinhos. Mas pede muito, não pouco. Sabe por quê? Porque ele estava falando com uma pessoa comum. Mas aqui ele estava falando com o rei. O rei deveria ter um mínimo de sabedoria. Ele deveria ir lá pegar um monte de flecha e dizer: já que o rei pediu, já que Eliseu pediu, eu vou trazer o quanto eu puder. E aí agora Eliseu diz: atira as flechas no chão. Ele atira 1, 2, 3, tá bom. Parece algumas pessoas que dizem: ô irmão, vamos fazer uma campanha de oração? Vamos. 2 minutos, tá bom, pastor? Ô irmão, vamos fazer uma campanha na igreja. Tem pessoas que dizem: pastor, o que eu preciso fazer para me libertar disso, para abandonar isso, para abandonar aquilo? Ô irmão, vamos fazer uma campanha? Vamos. Quantos dias? No mínimo 7, porque campanha, né? Pastor, mas daí fica difícil. Vamos fazer umas 3 só. Parece que ele faz no limite para baixo. É Deus falando com pessoas aí. Não tem pessoas que parece que ela vai no limite mínimo. Parece que, eu vou fazer só um pouquinho, já tá bom. Só para não dizer que não fez. Vamos lavar a igreja, vamos se juntar, irmãos, vamos lavar a igreja. Se lavar em 40 minutos eu venho, senão nem vem.
Ó, irmãos, vamos se reunir, vamos fazer tal coisa para Deus. Ó, só se for bem pouquinho, porque eu não gosto de me esforçar muito. Está parecendo esse rei. A Bíblia diz que o profeta se indignou com ele e disse: você deveria ter lançado várias vezes a flecha na direção do chão. Olha o que o texto vai dizer. Então o homem de Deus indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora somente 3 vezes ferirás os sírios. Eu encerro a mensagem dizendo: tem pessoas que estão limitando a própria bênção. A própria bênção. Deixa eu explicar para você como que funciona o mundo espiritual. Os irmãos que me acompanham aí há 10 anos aí já sabem como é. Quando nós começamos a igreja lá no fundo do Iguaçu, lá numa salinha bem pequenininha. Pagamos o primeiro aluguel, 15 dias depois lotou a igreja, lotou o espaço. Eu falei para os irmãos: vamos sair daqui. Eles falaram: mas está pago já o aluguel, pastor, pelo menos um mês nós temos que ficar. Eu disse: não, vamos sair, não está cabendo mais gente. Voltamos, viemos ali para Rio Amazonas, Rio Santana. Viemos para Rio Santana ali. Nos primeiros meses já lotou a igreja. Eu falava para os irmãos: vamos quitar aqui o contrato, por mais que nós paguemos a multa, vamos para um espaço maior. Não, pastor, não dá, nós não vamos conseguir pagar. Eu disse: mas nós estamos limitando. Tem dias que as pessoas ficam de pé na porta. Deus vai enviar o povo na medida da nossa fé. Não, pastor, não dá. Até que um dia eu fui lá, na cara e na coragem, né? Pegamos ali na Rio Amazonas. Aí teve gente que falou: ô pastor, como é que nós vamos encher de gente dessa igreja? Como é que vamos lotar essa igreja? Aí teve gente que pegou: o pastor pegou espaço grande só para se aparecer, né? Só para se mostrar. Eu disse: o problema é de vocês, eu estou indo pela minha fé. Eu estou olhando pela minha fé. Pouco tempo depois a igreja ficou pequena. E aí nós procurando lugar. Aí eu falei: quando nós sair daqui, nós vamos para um lugar bem maior, que tenha salinha para criança, que tenha bazar, que tenha cantina, que tenha isso, que tenha aquilo. Nós só saímos daqui quando nós formos. E aí começamos a procurar. Quando eu fui tinha um barracão aqui, que era 25 mil aluguel. Quando eu cheguei lá, eu falei: irmãos, 25 mil aluguel. Teve gente que disse: ah, pastor, isso é doideira. Nós estamos saindo de um aluguel de 5 mil e pouco, para 25 mil. Eu disse: não, irmão, Deus, Ele vai enviar o povo na medida da nossa fé. Deus vai enviar o azeite na quantidade certa dos vasos. Deus vai dar o livramento na quantidade de flecha que nós lançar na terra. Aprenda isso. Pare de pedir coisa pequena para Deus, irmão. Pare. Tem pessoa que sai para trabalhar assim: se hoje eu fazer 100 reais no Uber, tá bom. Se hoje eu vender tanto, tá bom. Não, irmão, não tá bom. Comece a usar a tua fé, porque Deus vai te dar na quantidade exata da tua fé. Deus vai te dar exatamente o que você tem pedido, porque da forma que você age no profético, assim Deus derrama sobre a tua vida. É simples. Como que Deus vai dar bênção para você, se nem você acredita que Deus pode dar bênção? Assim estava esse rei. Vou lançar aqui 3 vezes, tá bom. Eliseu disse: você deveria ter lançado 5 ou 6 vezes no mínimo, porque assim Deus te daria livramento 5 ou 6 vezes. Agora eu vou finalizar a mensagem. São 9 horas. Quem entende de Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. A Bíblia diz que 3 vezes a Síria atacou Israel, e 3 vezes ele venceu. Na 4ª vez Joás pereceu. Na 4ª vez ele morreu. Na quarta guerra. Se ele tivesse lançado 30 flechas, só que para ele lançar 30 flechas, ele deveria ter ido buscar 30 flechas. Sabe qual é o nosso problema? Nós limitamos o poder de Deus. O profeta mandou fazer uma campanha de 7 dias. Mas eu vou fazer só 3. O pastor falou que nós vamos fazer uma campanha aí de 10 dias, mas eu vou fazer só 5. Irmãos, às vezes nós perdemos a bênção porque nós mesmos limitamos. Nós precisamos entender isso, uma vez por todas, no nome de Jesus. Nós vamos estar no próximo domingo.
No próximo domingo, nós vamos estar orando, irmãos. Eu quero trazer uma palavra especial aqui. Isso revelou agora, Deus trouxe agora no meu coração. Para pessoas que não conseguem dar sequência nos seus objetivos. Tem pessoa que o tranca-rua está de férias. Ele é o próprio tranca-rua. Me desculpe a forma que eu estou falando. Tem pessoa que abandona tudo. Tem pessoa que começa um curso hoje, amanhã ela abandona. Tem pessoa que começa hoje um projeto, amanhã ela abandona. Você já viu? Tem pessoa que não consegue. Ela não consegue fazer uma campanha. Ela começa uma campanha, no outro dia ela já não vem. Ela começa a fazer um curso, ela vem um dia, no outro dia ela já não vem. Ela começa a fazer qualquer coisa, ela abandona. Ela começa com um projeto na vida financeira, ela abandona. Na vida profissional, ela tenta fazer um curso, ela tenta fazer isso, nada ela consegue. Sabia que isso, às vezes, não é nem o demônio? Às vezes é nós mesmos que estamos limitando, assim como esse homem limitou a quantidade de flechas. Mas hoje a minha oração é para que você aprenda a aproveitar as oportunidades que aparecem na tua vida. Há oportunidades que são únicas, irmão. Única. Há chances que não vão bater a segunda vez na tua porta. Não. Dias atrás uma pessoa me procurou e disse: pastor, bem que você podia começar aquela campanha de novo. Lembra daquela campanha que aconteceu um monte de coisa na minha vida, eu recebi, e isso que eu não terminei. Ela falando assim, isso que eu nem terminei, e eu já recebi vendo. Você está pedindo para mim começar outra, para você começar de novo e não terminar não. Ou seja, há oportunidades que não vão bater a segunda vez na tua porta. Há chances que não vão chegar. Há convites que não vão chegar a segunda vez. Você vai precisar agarrar com as duas mãos na primeira vez. Assim como esse homem não teve a outra oportunidade. A Bíblia diz que Eliseu se indignou com ele. Eliseu ficou indignado e disse: homem, você deveria ter atirado várias flechas. Você não deveria ter parado na segunda, na terceira. Você precisaria ficar continuando. Porque eu não falei para você atirar 3. Eu falei para você atirar as flechas. Às vezes Deus fala: ô igreja, vamos orar. Aí a pessoa ora, 3, 4 palavras, amém. Ô igreja, vamos louvar. Aí louva um louvor, amém. Não. Faça sempre a mais do que o teu próprio coração está falando. Porque o coração é carne, mas nós agimos pelo Espírito. Se coloque em pé, nós vamos adorar.